Prepare-se para uma jornada fascinante pelas profundezas da história e grandiosidade da Basílica de São Pedro, uma das maravilhas arquitetônicas e religiosas mais icônicas do mundo. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás da sua construção, explorar sua impressionante decoração e mergulhar nas histórias que moldaram este lugar extraordinário. Se você é um amante da arquitetura, história ou simplesmente alguém em busca de inspiração, este é o vídeo que você não pode perder. Vamos embarcar juntos nesta viagem única pela Basílica de São Pedro, onde cada pedra carrega séculos de história e fé. A Basílica de São Pedro emerge como uma verdadeira maravilha arquitetônica, sendo a igreja mais impressionante do planeta. Para os muitos visitantes que se aproximam de suas majestosas portas, a primeira impressão é nada menos que estonteante. Uma visão que parece saída de um sonho, onde galáxias de ouro reluzem em harmonia com o mármore, todos eles se estendendo em direção à grandiosa luz do sol. São Pedro é, sem sombra de dúvida, o edifício mais grandioso que a fé católica já concebeu, uma proeza da engenharia que o século XVI conseguiu criar. Contudo, sua magnificência não se limita a ser uma simples obra-prima renascentista. Esta catedral majestosa foi erguida sobre os vestígios da maior igreja do cristianismo primitivo, e seus alicerces foram fortalecidos com materiais provenientes de dezenas de ruínas romanas antigas. Essa rica história oculta permanece visível até hoje para aqueles que têm a sabedoria de procurar. Se você quiser começar a desvendar esse enigma de beleza e história, um lugar ideal para iniciar sua jornada é junto ao majestoso obelisco que se ergue no centro da imponente Praça de São Pedro. Originalmente, esse colossal monólito de granito estava localizado em Alexandria, onde um governador romano do Egito o dedicou a Augusto e Tibério. Calígula ordenou que ele fosse transportado em um navio especialmente construído pelo Mediterrâneo até Roma. A embarcação que o carregava, excessivamente grande para uso convencional, foi afundada e preenchida com concreto para servir como quebra-mar no porto de Roma. O obelisco foi levado pelo rio Tibre em uma barca e rolado até o Vaticano. Naquela época, um subúrbio tranquilo conhecido apenas por seus mosquitos e vinhedos de baixa qualidade. O único ponto de interesse era o Circo de Nero, uma pista de corrida de bigas usada pelos imperadores para entretenimento privado e espetáculos ocasionais. Era um circo romano típico, longo e estreito, com uma barreira de pedra no centro da pista. O obelisco foi erguido sobre essa barreira como um grandioso monumento ao poder imperial. Em 1586, o obelisco foi movido para sua posição atual, cerca de mais de 243 metros de distância de sua localização original na barreira. Essa operação monumental envolveu 800 trabalhadores, 140 cavalos e 35 enormes guinchos. O processo de erguer o obelisco foi tão delicado que o Papa decretou a pena de morte para quem distraísse os trabalhadores, devido ao perigo e aos riscos do trabalho altamente perigoso, até montando um patíbulo na Praça de São Pedro para enfatizar a seriedade da situação. De acordo com a tradição católica, ao lado deste obelisco, o apóstolo Pedro foi crucificado durante o reinado de Nero. Segundo a mesma tradição, ele foi sepultado ao norte do Circo de Nero, em um cemitério ao longo da Via Cornélia. Nos anos seguintes, essa necrópole se expandiu, eventualmente abrangendo o próprio circo. A fama do túmulo de Pedro cresceu ao longo do tempo, e em algum momento no final do segundo século, um pequeno monumento foi erguido no local. Este memorial, agora enterrado sob 1,5 milênio de modificações, ainda permanece no coração da Basílica de São Pedro. Esta é a porta principal da Basílica de São Pedro, uma obra-prima da ourivesaria do início do Renascimento. Assim como as majestosas colunas de mármore de ambos os lados, esta porta foi resgatada da antiga Basílica de São Pedro, que foi a maior de todas as igrejas cristãs primitivas. A construção da primeira Basílica de São Pedro foi iniciada por Constantino logo após sua conversão ao cristianismo.
O imperador, conhecido por seus planos grandiosos, decidiu que o túmulo do apóstolo-chefe merecia estar em uma igreja igualmente impressionante. No entanto, esse empreendimento não foi tarefa fácil, uma vez que o túmulo de Pedro estava localizado em meio a um cemitério lotado nas encostas de uma colina íngreme. Os construtores de Constantino nivelaram o terreno, escavando parte da colina e despejando o entulho sobre o cemitério. Isso inadvertidamente preservou centenas de túmulos que agora podem ser visitados no passeio do Vaticano Scave. A igreja, que era quase do tamanho da basílica moderna, parece ter sido quase concluída até a morte de Constantino. O interior era dividido por fileiras de colunas em 5 naves, com o túmulo de Pedro revestido de mármore brilhando no final da nave central. Ao longo dos séculos seguintes, as naves e o átrio foram gradualmente preenchidos com dezenas de capelas e centenas de túmulos. Para os peregrinos medievais que vinham em grandes números para ver as relíquias do apóstolo, a basílica se parecia e dava o sentimento de ser um grande museu da história sagrada. Entretanto, no século XV, o edifício estava mostrando sinais de envelhecimento. Suas paredes inclinavam-se e rachavam, detritos ocasionalmente caíam do teto durante a missa e hordas de ratos encontraram abrigo nas vigas de madeira. Tornou-se cada vez mais evidente que a igreja precisava de uma grande reforma, até mesmo medidas mais drásticas. Antes de explorarmos a emocionante jornada da construção da nova Basílica de São Pedro, convido você a dar um passo importante na nossa comunidade. Curta este vídeo para nos mostrar seu apoio, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Agora, vamos prosseguir com a nossa fascinante viagem pela história e arquitetura desta maravilha religiosa. Após sua eleição em 1447, o Papa Nicolau V iniciou um extenso processo de reparos na antiga Basílica de São Pedro e foi o primeiro Papa a considerar seriamente a ideia de uma reconstrução completa. Entretanto, apenas nos primeiros anos do século XVI, sob a liderança enérgica do Papa Júlio II, teve início a construção de uma nova basílica. Conforme a nova estrutura tomava forma, a antiga Basílica de Constantino foi demolida. As colunas que agora adornam os lados da entrada da basílica atual foram resgatadas da antiga igreja, assim como dezenas de outros fragmentos, muitos deles originados de monumentos ainda mais antigos. Um exemplo notável desse reuso é a pia batismal da basílica, feita de pórfiro egípcio, que originalmente era a tampa de um sarcófago de um imperador romano. Essa tampa foi retirada do mausoléu de Adriano no século X e incorporada ao túmulo do Sacro Imperador romano, Otto II, que foi sepultado no átrio da antiga Basílica de São Pedro. Quando o átrio foi demolido 600 anos depois, o caixão de mármore de Otto não tinha mais utilidade, mas a tampa de pórfiro foi salva, embora tenha sido reconstituída após um acidente em que os trabalhadores a deixaram cair acidentalmente. A pia batismal, uma colagem de pedra antiga reciclada em um todo harmonioso, é emblemática da igreja que vemos hoje. O projeto original da Basílica Moderna foi concebido por Donato Bramante, o arquiteto de Júlio II, que imaginou um edifício perfeitamente simétrico com uma imponente cúpula. Embora esse plano centralizado de Bramante tenha sido mantido por décadas, ele passou por várias modificações por diferentes arquitetos, incluindo Michelangelo, que, no entanto, morreu antes de iniciar a construção da grande cúpula. A própria cúpula foi erguida durante o papado de Sisto V, com o projeto sendo impulsionado dia e noite por turnos alternados de 800 trabalhadores. Mais de 100 anos após o início da construção, as últimas partes remanescentes da antiga basílica foram finalmente demolidas. Após alguma controvérsia, foi decidido acrescentar uma longa nave à estrutura. A decoração interna prosseguiu até meados do século XVII, principalmente sob a supervisão do mestre do estilo barroco, Bernini.
Bernini desempenhou um papel fundamental na criação do altar na ábside central, uma composição que poderia ser descrita como uma ópera visual centrada em um trono dourado. No fundo, encontra-se o antigo trono de São Pedro, uma cadeira de madeira em grande parte desgastada, que provavelmente remonta à antiguidade tardia. Além disso, Bernini deu vida a 2 túmulos espetaculares para seus patronos papais. Merece especial destaque o túmulo de Alexandre VII, destacando a figura de bronze da morte emergindo com uma ampulheta em mãos de trás de um dossel de jaspe. No entanto, a obra-prima de Bernini é o baldaquino sob a cúpula. Esta é a maior estrutura de bronze fundido já criada. As colunas sozinhas pesam mais de 36 toneladas, mas sua grandeza está em harmonia com o restante do interior. Ele desempenha o papel de um eixo visual, que atrai todos os olhares em direção ao altar papal e ao túmulo de Pedro abaixo. Como quase tudo na basílica, o baldaquino possui elementos reciclados. Algumas das peças de metal nas impressionantes colunas torcidas podem ter sido originadas das vigas de bronze do pórtico do Panteão. Além disso, o próprio altar papal é um gigantesco bloco de mármore retirado de um templo romano. À frente do baldaquino, degraus de mármore conduzem à área recuada, conhecida como a Confessio. Embora a maior parte do que vemos hoje date do século XVII, o armário de bronze na parede de trás esconde o Nicho dos Palha, uma abertura esculpida no antigo monumento diretamente acima do túmulo de São Pedro. Essa elaboração barroca de um monumento dos primeiros séculos do cristianismo captura o fascínio da Basílica de São Pedro, onde 2000 anos de história estão ocultos à vista de todos. Chegamos ao fim desta incrível jornada pela Basílica de São Pedro. Espero que você tenha se encantado com sua história e beleza, assim como eu. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de conferir nosso vídeo sobre as igrejas católicas mais bonitas do mundo. Clique aqui na telinha final para assistir o vídeo. Obrigado pela companhia e que Deus sempre te acompanhe.